Dia 24, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo viu, e retirou-se, e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar. E o povo esteve de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que desde os céus falei convosco. Não fareis deuses de prata comigo, nem deuses de ouro fareis para vós. Êxodo 20 marca o momento em que Deus estabelece claramente sua vontade para o seu povo. Antes de apresentar mandamentos, ele relembra quem é e o que fez. O Deus que libertou Israel da escravidão. A obediência nasce do relacionamento e da gratidão, não da imposição. Os mandamentos revelam o caráter santo de Deus e o padrão de vida esperado para o povo. Eles não são apenas regras morais, mas princípios que protegem a relação com Deus e com o próximo. Deus deseja exclusividade, reverência e fidelidade. O sábado ensina equilíbrio entre trabalho e descanso. Honrar pai e mãe fortalece a estrutura da sociedade. Os mandamentos seguintes regulam a convivência humana, mostrando que Deus se importa com justiça, verdade e pureza de coração. O temor do povo diante da manifestação divina revela a grandeza e santidade de Deus. Moisés ensina que esse temor não é para afastar, mas para conduzir à obediência. Êxodo 20 mostra que Deus deseja um povo que viva segundo sua vontade, em reverência e compromisso. Dia 24, Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Quando comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se entrou casado, com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe deu mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E quando alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro,
E quando homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, mas não haja morte, certamente será multado. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu servo e o danificar, deixá-lo-á ir livre pelo seu olho. E se ferir o dente de seu servo, deixá-lo-á ir livre pelo seu dente. Se um boi ferir um homem ou uma mulher e morrer, o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá. Porém, o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era conhecido por chifrador, e o seu dono não o guardou, e matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará resgate da sua vida, conforme tudo quanto lhe for imposto. Assim também, se ferir um filho ou uma filha, se lhe fará conforme este estatuto. Se o boi ferir um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. Quando alguém abrir uma cova, ou quando alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará. Dinheiro dará ao seu dono, mas o animal morto será seu. E quando o boi de um homem ferir o boi de outro e morrer, então venderão o boi vivo e repartirão o dinheiro. Ou se for conhecido que o boi era chifrador desde antes, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi. Porém o morto será seu. Êxodo 21 mostra que Deus se preocupa com justiça prática e responsabilidade social. As leis não incentivam a violência, mas estabelecem limites claros para proteger a vida e a dignidade humana. Deus regula relações para evitar abusos e injustiças. As instruções sobre servos revelam um sistema com limites e proteção, diferente da escravidão cruel comum na época. Deus introduz princípios de libertação, escolha e dignidade, mostrando que ele se importa com o valor humano. A lei do olho por olho não promove vingança, mas justiça proporcional. Ela impede excessos e mostra que a punição deve ser justa e equilibrada. Deus estabelece ordem para conter o caos e preservar a vida. As leis sobre danos causados por negligência ensinam responsabilidade. Deus deixa claro que cada pessoa deve cuidar do que lhe foi confiado. Êxodo 21 revela um Deus justo que protege os inocentes e chama seu povo à responsabilidade. Dia 24, Êxodo 22. Quando alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado arrombando e for ferido e morrer, não haverá culpa de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, haverá culpa de sangue. Certamente fará restituição. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado na sua mão vivo, seja boi, jumento ou ovelha, pagará em dobro. Quando alguém fizer pastar o campo ou a vinha e largar o seu animal, e este pastar no campo de outro, do melhor do seu campo e do melhor da sua vinha, fará a restituição. Quando o fogo sair e pegar nos espinhos, e consumir os montes de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente fará restituição. Quando alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso lhe for furtado, se o ladrão for achado, pagará em dobro. Quando o fogo sair e pegar nos espinhos, e consumir os montes de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente fará restituição. Quando alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso lhe for furtado, se o ladrão for achado, pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, para ver se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Em todo negócio fraudulento, acerca de boi, jumento, ovelha, veste ou de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Quando alguém der ao seu próximo um jumento,
ou boi, ou ovelha, ou qualquer animal aguardar, e morrer, ou se aleijar, ou for levado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, que não estendeu a mão aos bens do seu próximo. E se alguém seduzir uma virgem que não estiver desposada e se deitar com ela, certamente pagará o dote para que lhe seja por mulher. Se seu pai absolutamente recusar dá-la, pagará dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, exceto ao Senhor somente, será destruído. E ao estrangeiro não o oprimirás, nem o afligirás, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei à espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura. Não amaldiçoarás os juízes, nem maldirás o príncipe do teu povo. Não retardarás as ofertas da tua plenitude. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com o teu boi e com a tua ovelha. 7 dias estará com a sua mãe. Ao 8º dia mudarás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne dilacerada no campo, lançá-la-eis aos cães. Êxodo 22 revela que Deus se importa profundamente com justiça, restituição e cuidado com o próximo. As leis não visam apenas punir, mas restaurar. O foco está na responsabilidade pessoal e no respeito à propriedade e à vida. A restituição maior do que o dano ensina que o pecado traz consequências. Deus não compactua com injustiça nem exploração. Ao mesmo tempo, ele estabelece limites para evitar vingança desmedida. O cuidado com o estrangeiro, a viúva e o órfão revela o coração compassivo de Deus. Ele se posiciona como defensor dos vulneráveis e exige que seu povo reflita esse mesmo cuidado em suas relações. As leis espirituais e sociais caminham juntas. Deus rejeita práticas que desviam o coração, como idolatria e feitiçaria, e chama seu povo a viver em santidade. Êxodo 22 mostra que justiça, misericórdia e fidelidade fazem parte da mesma aliança.